Que a ditadura militar foi bem dura não é segredo pra ninguém. Todo mundo já estudou na escola aquela lenga-lenga do golpe, da junta militar, dos presidentes e tudo mais. Também se fala muito em tortura, dos abusos, do Vladimir Herzog. Na escola geralmente a gente não se afunda muito nesses detalhes, que falam na verdade, mas é a parte interessante da história. Hoje, então, a gente vai explorar um pouco mais desses abusos cometidos. Não porque a gente gosta de tortura, claro, mas porque é importante saber o que aconteceu nesse período tão obscuro da nossa história. Espero que esse vídeo possa lançar uma certa luz sobre o inferno que era viver no tempo da ditadura militar. Imagina aí você num quarto escuro, sem saber se são 3 da tarde ou 3 da manhã, um cheiro de mofo e desinfetante que gruda no seu nariz. Aí de repente você escuta uma música alta e distorcida. Entra um cara com uma pasta na mão que, claro, não quer seu dinheiro. Na verdade, ele quer saber o nome de algum primo seu de segundo grau que você lembra de ter visto numa festa de Natal há muito tempo. Ele vai usar uns métodos muito criativos para descobrir esse nome, pode ter certeza. Parece até um roteiro de filme de terror, mas não é. Foi a vida real para mais de 20 mil brasileiros entre 1964 e 1985. E o pior, essa criatividade toda não foi inventada aqui. Havia um curso intensivo de tortura com os melhores professores do mundo. E hoje a gente vai desvendar quem deu essas aulas, de onde vieram os métodos, como o Brasil virou uma espécie de franquia do terror na América Latina. Vamos embarcar numa viagem sombria pela história. Muita gente pode pensar que a tortura na ditadura foi obra de alguns militares malucos que inventaram um monte de coisas. Bom, pasmem os senhores, isso foi uma política de Estado na realidade. E o mais chocante, era uma tecnologia importada. Isso mesmo, a gente importou sofrimento como quem importa iPhone. Mas em vez da Apple, os fornecedores eram os caras que realmente entendiam do assunto. Nazistas, franceses, americanos, ingleses e etc. Havia o grande organizador desse show de horrores, o DOI-CODE, Serviço de Inteligência do Exército, criado em 1969. Mas eles não sabiam o que fazer primeiramente. Precisavam de um manual do usuário. E quem melhor para ensinar do que o pessoal que já tinha décadas de experiência em guerra e repressão? A França. Ah, a França. Pátria dos direitos humanos, do liberté, qualité, fraternité. Também a pátria de uma das doutrinas de tortura mais eficientes do mundo. E quem trouxe o conhecimento foi o general Paul Alcerres. Sei lá como fala esse nome. Esse cara foi um veterano de guerra. Ele lutou no Vietnã e na Argélia. Tinha uma filosofia de vida. A tortura se justifica se pode evitar a morte de inocentes. Traduzindo, torturar é ruim, mas se for pra salvar alguém tá liberado. E adivinha? Ele veio pro Brasil entre 73 e 75 pra ensinar essa filosofia pros nossos militares. O Centro de Instrução de Guerra na Selva, o CIGS, de Manaus, era sua sala de aula. Ou seja, o sujeito foi contratado pra dar um curso de como torturar seu inimigo em 10 lições. Ele era tão bom nisso que virou consultor da Operação Condor. A França ensinou a escola de guerra revolucionária para os caras. E o Brasil, um aluno aplicado, aprendeu direitinho, como veremos. Se a França deu as aulas, os Estados Unidos deram uma bolsa de estudos. Primeiro veio a Escola das Américas. 300 mil militares brasileiros passaram por lá, onde eles aprendiam técnicas de interrogatório e combate à subversão. Era tipo um MBA, só que em vez de aprender a aumentar o lucro, você aprendia a extrair confissões. 21 oficiais brasileiros que torturaram na ditadura estudaram lá. Ou seja, nós pagamos o curso e ainda levamos o diploma. A estrela do show era Dan Metrion, o mestre da tortura da CIA. Ele era um agente que veio para treinar os policiais do Brasil e do Uruguai. Qual era o lema dele? A dor necessária no momento preciso na quantidade exata para o efeito desejado. Parece alguma frase de coach, não? Mas era sobre como aplicar choque elétrico em partes íntimas de pessoas inocentes. Ele trabalhou por um tempo na Delegacia de Furtos e Roubos em Belo Horizonte. Ensinou os métodos da CIA, que, pasmem, tinham ligações com o projeto MKUltra. Sim, aquele mesmo projeto que usava LSD e outras drogas para controle mental. Tudo isso com patrocínio do tio Sam. E não era só ele, a CIA e o Pentágono tinham acesso direto a tudo que rolava. Enquanto os americanos e os franceses gostavam de bastante sujeira, tinha os ingleses. Parece que eu tenho hiperfoco nos ingleses falar que eles eram refinados. Mas eles eram bem mais refinados. Eles criaram o que ficou conhecido como sistema inglês. O sistema inglês era tortura psicológica. A ideia era não deixar marcas. Você colocava o preso numa cela limpa, com cheiro de desinfetante, ar-condicionado no talo, luz acesa o tempo todo, alternavam sons altos e baixos. O cara perdia a noção do tempo, do espaço e da realidade. Como disse um ex-preso, se tivesse ficado mais tempo, teria enlouquecido. E adivinha quem trouxe essa técnica? O Coronel Paulo Malhães, um dos maiores torturadores da ditadura. Ele confessou que viajou para a Inglaterra para aprender essas técnicas. Ele dizia que a Inglaterra foi o melhor lugar para aprender. Isso mesmo, o cara fez um intercâmbio na Inglaterra para aprender a torturar sem deixar provas. É o cúmulo da eficiência burocrática do mal.
Agora pega tudo isso e junta. O método francês, financiamento americano, técnica inglesa. O que você tem? Operação Condor. Uma aliança entre as ditaduras do Brasil, da Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia. O objetivo era simples: perseguir, sequestrar, torturar opositores em qualquer lugar do continente. Era a internacional da repressão. E o Brasil? O Brasil era tipo a sede da franquia. A gente tinha mais tempo de ditadura, mais experiência em tortura, e a gente mandava armas e homens para ajudar os colegas no Chile. E a CIA facilitava a comunicação, dava o suporte técnico. Era um clube do terror, com o Brasil sendo sócio fundador. Prepara que a gente vai dar uma explicada nesses métodos aí. Pega um copinho d'água lá. Primeiro, tem o clássico pau de arara. Pau de arara era uma barra de ferro que você passava entre os braços e as pernas da vítima. Pulsos e tornozelos ficavam amarrados juntos, o corpo ia de cabeça para baixo, cerca de 1 metro do chão. Ficava parecendo um frango assado no espeto, só que sem a parte de ser um frango e sem a parte de estar sendo assado. A circulação sanguínea ia pro saco, literalmente. O corpo inchava nas articulações, estourava de dor, a respiração virava uma agonia. A cineasta Lúcia Murat contou que, enquanto estava pendurada no pau de arara, os caras não se contentaram com choques e espancamentos. Ela disse que entraram as baratas, puseram baratas passeando pelo meu corpo, colocaram uma barata naquele lugar lá, que vocês devem imaginar, de embrulhar o estômago, né? E o depoente Antônio Pinheiro Salles também lembrou que o torturador Nilo Oliveira simplesmente urinou na cara dele enquanto ele tava lá pendurado. Isso aqui é ter classe. Tem o choque. O choque é clássico. O choque é clássico até nos cursos de operações especiais. Sempre tem o choque elétrico. Bom, eles usavam manivelas presas a bobinas para controlar a intensidade da corrente. Os eletrodos iam para os lugares mais sensíveis que você puder imaginar. Gengivas, mamilos, orelhas, dedos, as genitais. Tinha também a chamada cadeira do dragão, que era um assento que dava choque na bunda e nas partes íntimas. Os resultados eram queimaduras profundas, convulsões, parada cardíaca, claro, uma dor tão insuportável que a pessoa preferia morrer. Era a aplicação prática da filosofia do agente da CIA, Dan Metrion. A dor necessária, no momento necessário, na quantidade exata. Ele ensinou isso pessoalmente aos nossos policiais. A geladeira também é outro clássico dos cursos de operações especiais. Uma caixa quadrada de 1,5 m de altura com isolamento acústico. Lá dentro, a vítima, pelada, era submetida a um verdadeiro show de horror. Calor escaldante e frio congelante alternados em segundos. Luzes piscando que nem balada dos anos 90, sons estridentes no talo. Isso tudo por dias. Sem água, sem comida, sem noção de tempo. O objetivo não era marcar o corpo, era quebrar a mente. O jornalista Álvaro Caldas, que passou uma semana lá, disse que se tivesse ficado 2 semanas ou mês, teria enlouquecido. Tem um submarino, onde você enfiava o rosto da pessoa dentro de um balde de água, ou cobria o cara por um pano encharcado até o limite de asfixia. Quando a pessoa tava apagando, eles tiravam, reanimavam e depois recomeçavam tudo. O famoso reviver pra morrer de novo. Também tinha os espancamentos, né? A violência mais metodológica. E o tal do telefone, que era uma surra simultânea dos dois lados da cabeça, nas orelhas. Estourava o tímpano. Isso sem contar as palmatórias, socos, pontapés que fraturavam costelas e crânios. E quando a eletricidade não bastava, eles apelavam pros bichinhos. Cachorros, cobras, ratos, jacarés, baratas. Tudo era jogado contra os pesos. Ou pior, introduzido à força nas cavidades. E não vai achando que isso era bagunça, não. Tinha médico, equipes médicas para reanimar a vítima, impedir que ela morresse antes de confessar. Psicólogos colaboravam para explorar as fragilidades mentais. Isso era tudo uma engenharia do sofrimento. Somando ao todo, mais de 20 mil brasileiros passaram por esse suflício. O relatório da Comissão da Verdade jogou luz sobre 377 agentes, como eu disse antes. É um número grande, mas não representa nem 1% da dor que foi causada. Esses detalhes do backstage do inferno servem pra gente entender que não foi excesso, foi sistema. O que a gente aprende com tudo isso? Que a tortura na ditadura militar brasileira não foi um acidente de percurso, e sim uma política de Estado sistemática. Contou com a ajuda dos melhores do mundo. A Comissão Internacional da Verdade identificou 377 agentes responsáveis por essas violações. A França ensinou, os Estados Unidos patrocinaram, a Inglaterra refinou. E a gente só executou. E o mais triste é que muitos desses caras nunca foram punidos. A história não pode ser esquecida, porque, como diz aquele ditado, quem não conhece a história está condenado a repeti-la. E pelo amor de Deus, ninguém quer repetir esse tipo de curso. Mas e aí, curtiu essa viagem pelo lado mais sombrio da nossa história? Se você ficou chocado, indignado, até deu uma risada nervosa, deixa um like aí, se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo que ainda acha que a ditadura foi boa. Até a próxima, e não esquece, a melhor defesa contra a tortura é a memória. E claro, a democracia.